Costuma ser um palco de muitos artistas de rua. É show aqui de todos os ritmos, todos os gostos. A galera bem criativa. Quem já veio na Paulista de domingo, um dia a gente vai vir aqui de domingo para vocês verem quanta coisa acontece aqui de interessante. A gente está aqui no Conjunto Nacional, que é um dos lugares que eu mais gosto em São Paulo. A gente vai no lançamento do livro de um amigo meu. Eu vou aproveitar para a gente tentar mostrar um pouquinho do Conjunto Nacional até lá. Tem a Livraria Cultura. Tem uma coisa muito gostosa, que é você poder ficar lá no sofá, lendo um livro, café. É muito gostoso. Olha que maravilhosa essa entrada. Linda, né? Este aqui é o livro, o cartaz do livro do nosso amigo Pedro Ivo. A gente vai conversar com ele, ele vai falar um pouco sobre o livro. O Pedro Ivo, eu conheci ele trabalhando como ator. Mas você não é mais ator? Ah, cara, não. Preferi viver mais de maneira mais difícil ainda, sendo escritor. Aliás, eu sempre escrevi, sempre desenhei, né, a vida toda. Aí eu achei que eu deveria atuar. Mas eu não imagina, isso aí não, atuar não é comigo, não. O primeiro único curta que eu dirigi na vida, ele foi o meu protagonista, o detetive. Miguel Ângelo, detetive particular, em que posso lhe ser útil? E o livro? Conta aí pra gente Livro. um pouco, então. Você gosta de super-heróis? Eu gosto. Na verdade, eu adoro HQ. Adoro HQ, eu gosto muito de quadrinhos. Como seria a minha vida se eu tivesse poderes, né? Aí depois desisti e comecei a pensar de outra forma. O que aconteceria com o mundo se aparecesse um super-herói de verdade aqui em São Paulo? Mas que poderes você queria ter? Eu? Esse super-herói, que poderes? Bom, os poderes que ele tem, né? Ele voa, ele solta luz pelas mãos, essa luz tem diversos efeitos, ele meio que para o tempo, assim, ele desacelera o tempo na cabeça dele. Ah, isso é uma coisa que um super-herói em São Paulo, com certeza, Não é não? eu gostaria de ser essa heroína, a heroína do Otimizar o tempo. tempo. Ninguém consegue ter tempo nessa cidade, meu Deus do céu. Os questionamentos mais leves. Mais nerds, assim, a sensação... Fala um a sensação- questionamento nerd, pra gente Poxa, saber o que seria um questionamento o nerd. questionamento nerd. Poxa, o que aconteceria se o Superman não fosse real? Quando o cara voa, será que é uma força que puxa ele ou que empurra ele? Ah, E isso é muito nerd, é ou não é? O Kal-El, que é o personagem, ele acorda com os poderes, ele acorda com os poderes muito loucos, e aí ele não sabe o que fazer. Então, como a influência dele era gibis, ele acha que ele deveria ser um super-herói. Mas não tem ninguém dizendo que ele deve ser um super-herói. Ele resolve ser. Mas é uma história otimista, mas ela beira assim uma exceção tão grande como uma pessoa que voa, ela está fadada, por exemplo, a viver sozinha pela própria vida. E aí o Kal-El, ele experimenta essa solidão de uma outra maneira. As pessoas, ele não consegue mais enxergar o mundo da mesma forma. Né? Ele começa a enxergar o mundo de uma outra maneira. E ele não consegue compartilhar mais. e você também é ilustrador, né? Sim. O que você se considera primeiro? Escritor? Ilustrador? O que vem antes, assim, na sua ânsia da criação? A Eu escrita, acho que a desenho? primeira coisa que surgiu foram os desenhos, foram as ilustrações. A primeira coisa que surgiu, comecei a desenhar olhando o desenho animado. Essa foi a primeira coisa. Depois eu fui me interessando mais por contar a história. Mas eu nunca tinha experimentado escrever um livro. Assim. Eu até achava que isso ia ser quadrinho. O leitor, ele consegue ter, ele cria Se apropria, esse personagem, né? É a ele se cabeça apropria dele. dele. Mas mesmo assim, ele é cheio de imagens, né? Não dentro do livro, mas é aqui, olha o banner aqui com o rostão dele, na entrada também ele tem forma definida, a gente está planejando quadrinhos mais pra frente, vai ter quadrinhos e tal, mas eu queria que as pessoas tivessem a experiência que eu... Na verdade, o livro ele retoma um pouco as primeiras sensações que eu tinha quando eu via He-Man, assim, que eu me importava com as coisas, assim.
tem algum superpoder que você se considera assim? Que eu Você, gostaria Pedro de ter. Ivo. Não, que você tem. Fala, não, esse é Tenho? um superpoder meu. Você tem coragem de usar arquinho, por exemplo. Isso é um superpoder, eu diria. Paciência é meu superpoder. Parabéns, viu? Obrigado. Então tá bom. Então, boa sorte aí. Quando eu era pequena, eu morava em São Caetano do Sul, eu era uma caipira, então toda vez que meus pais falavam, onde você quer passear, Fernanda? Minha mãe me conta que eu falava, eu quero ir na Paulista. Eu era apaixonada pela Paulista.